Entrevista. A Fanny Adams, ela que é design de carreira, tá aqui com a gente. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo agora. Tô aqui com uma pesquisa muito interessante, né, da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnológica. É uma pesquisa que aponta que 62% dos brasileiros gostariam de mudar de carreira profissional. É real isso, né? O dado é real, né? Com certeza, Jéssica. Existem muitas pesquisas, sabe? E, por exemplo, algumas delas consideram mais de 90% das pessoas nessa tendência, pensando em mudar de carreira. Mais de 90%? Mais de 90%. Mais de 90%? Quase toda a população brasileira. Segundo o LinkedIn, mais de 70% das pessoas que estão hoje empregadas, por exemplo, estão procurando novas vagas de emprego. Mesmo já empregadas, já trabalhando, exatamente. Agora, Fanny, essa questão de mudar de carreira, enfim, muito se fala que veio o período pandêmico, que aí, é claro, o período da pandemia foi, claro, terrível, né, na questão da saúde, mas muitas pessoas, eu até estava conversando com um colega um dia disse, olha, eu decidi mudar, eu estava numa área, né, e aí ele foi para uma área totalmente diferente da que ele estava e está dando certo. Esses momentos, eu acredito que vem para uma reflexão, né? Muita gente em casa, na época. Com certeza. Na verdade, não é um movimento novo. Esse movimento é um movimento antigo. Ou seja, é bem exatamente. Antes, né? Bem antes. Mas os motivos que têm levado as pessoas a fazer essas movimentações, sejam laterais, que são... nós temos vários tipos de transição, né? Porque quando a gente fala de transição, a gente pensa que são grandes movimentações, mudança completamente de carreira, né? De profissão, por exemplo. Você hoje é jornalista, você vai passar a ser médico, por exemplo. É uma mudança, impactante, né? Demais até, exatamente. Né? Mas existem outros tipos de mudança também, de transição de carreira, que é na mesma área, na mesma empresa, em relação a nível hierárquico, né? Tem a transição empreendedora para a carreira empreendedora, onde as mulheres 50 a mais despontam, né? Sim. 7 a cada 10 mulheres, 50 a mais, fazem transição para o empreendedorismo. Isso é um dado muito interessante. E aí os motivos aqui mudam. Então, se a gente fizesse um recorte temporal de 2016 para cá, tem uma pesquisa que pergunta, sempre a mesma pergunta para todas as pessoas que estão trabalhando. O que é mais importante para você na sua vida nesse momento? E até 2016, o sucesso profissional era o ponto master. Né? 2023 para cá, ou seja, depois da pandemia, por ali, a gente teve uma mudança significativa. Então, essa mesma pergunta teve uma outra resposta. O que é mais importante para mim é a qualidade de vida. Exatamente. Então, acredito sim que tem um impacto aí da questão da saúde muito grande. As pessoas vendo de uma forma diferente o lugar em que o trabalho ocupa nas suas vidas. Interessante isso tem a ver também com desaparecimento, possível desaparecimento de algumas profissões, né? Isso é o que mais deixa a população também aterrorizada, sem saber o que é que vai acontecer, o futuro, ainda a história da IA, mas a gente não sabe, né, de fato o que é que vai acontecer. A gente pode se preparar, ter ferramentas, mas isso assusta muito. É um dos motivos também, o medo do desaparecimento de uma certa profissão que exerço hoje. Olhe, isso pode até impactar, mas o que mais impacta é a busca pelo crescimento. E aí, obviamente, a gente pensa quais são as áreas que estão despontando por aí para que eu possa fazer essa migração. E a tecnologia é a principal área onde está abarcando essas pessoas, né? Realmente. Tecnologia, educação e empreendedorismo são as 3 principais áreas onde as pessoas estão considerando essas possibilidades de mudança, né? Sim. Muito se fala, acabou de falar a palavra-chave, que é empreendedorismo. Muita gente está falando, olha, empreender. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não teve, talvez agora, aos poucos, mas não teve em si uma educação lá na base de você empreender, né? De você, muita gente fala, olha, não sabe poupar, não sabe investir, e também nessa questão do empreender. Agora que aos pouquinhos está vendo isso, mas ainda é uma barreira para muita gente, nesse caso, para essa mudança de vida, enfim? Veja, a maioria das pessoas deixa para pensar na transição só quando a coisa dá muito ruim. E o empreendedorismo entra muito nesse aspecto, né? Porque a pessoa é surpreendida por uma transição relâmpago, ou seja, recebe ali uma carta de demissão ou chega no nível de estresse, de esgotamento absurdo, e aí pensa, e agora eu tenho que arrumar uma solução. E o empreendedorismo, muitas vezes, para o brasileiro, entra como essa possibilidade de solução. Só que cada tipo de transição dessa tem os seus grupos de desafios.
né? Por exemplo, quem empreende tem que mudar a mentalidade, porque isso que você disse sobre a questão financeira, a falta de educação financeira que a gente também tem de base, faz com que a gente se sinta muito instável em relação à questão da gestão financeira, né? Da instabilidade financeira. E esse é um dos principais medos das pessoas, que levam elas a pensar até 2 anos para fazer uma transição. Ou seja, é uma barreira nesse caso. É uma barreira. E qual é o primeiro passo para fazer a transição de carreira? Primeiro passo, participar do Carreiras em Transição, que é um evento que a gente está realizando amanhã. Brincadeira. Mas olha, o primeiro passo é entender que se você não está em transição de carreira agora, ou você está muito feliz e obrigada na posição que você está, ou você está acomodado. São 2 pontos. Porque todos nós deveríamos estar em transição, porque existem vários tipos de transição. A transição não pode ser algo assim, olha, eu quero assim, hoje eu me acordei com a vontade de empreender. Não, tem que ser uma coisa você construída. Precisa o tempo inteiro estar pensando qual é o seu próximo passo na carreira. Sim. Né? Qual é o seu próximo movimento de crescimento. Né? E às vezes, como a gente não pensa nisso, a gente se acomoda, vai levando a vida no piloto automático e é surpreendido pelas mudanças tecnológicas, é surpreendido por uma mudança interna dentro da empresa. Sim. A transição também pode ser feita dentro da própria empresa. Você não precisa sair da empresa para fazer uma transição. Antes a gente tinha muita figura de pessoas que ficavam, sei lá, numa empresa, sei lá, 20, 30 até quase passando da aposentadoria 40 anos. Hoje em dia, com essa questão de essa mudança em si, isso talvez não seja tão possível ou, como você falou, a depender, né? Se a pessoa está bem... É uma questão muito geracional, né? A gente já conversou, Jéssica, em outro momento sobre a questão da geração Z, as pessoas mais jovens, né? Elas têm menos lealdade ao trabalho. As empresas onde elas trabalham, elas estão pensando no crescimento pessoal. Né? Então, aquela questão de, olha, você tem que, com todo respeito, mas olha, muita gente não gosta, eu estou querendo sair de um local e ir para outro, e tem já, olha, da empresa antiga, eu não gosto, enfim. É que a gente descobriu que o CNPJ não ama, né? Então a gente precisa pensar na gente. O CPF é que fala mais alto. Exatamente. Então, hoje em dia, essa questão do protagonismo, ele está sendo muito levado em consideração a necessidade de você pensar na sua carreira como você pensa numa empresa, né? Gerenciar a sua carreira como você gerencia uma empresa. E aí você está sempre pensando nas oportunidades, nas ameaças, no que é que você pode, quais são as alianças que você pode fazer para crescer mais, né? Para ocupar novos espaços, se desafiar. Olha, a busca pelo desafio, o desenvolvimento também é um dos principais motivos. A pessoa, ela está sentindo que ela não está crescendo mais, ela já estagnou, ela já domina aquilo ali, ela quer mais, sabe? A falta de realização profissional. Não é só a busca financeira, é a falta de realização profissional também. É a palavra-chave, realização profissional. O mundo, ele traz muitas possibilidades pra gente, claro, né? Claro. E seria muito injusto com a gente se limitar tanto. Agora, você falou sobre esse evento que vai acontecer amanhã. Que evento que é esse, hein? Gente, olha, primeiro evento presencial da Elevor, que é um ecossistema de desenvolvimento profissional. Ele foi criado para apoiar as pessoas nesse processo de mudança, transição, busca de crescimento e desenvolvimento. Então a gente reuniu vários profissionais que já passaram pelo processo de transição de carreira e que estão passando também para compartilhar a experiência. Dores, alegrias, vitórias, fracassos, porque a gente fica achando que só a gente que passa por angústia. Tá todo mundo Nem passando. sempre tudo são flores, né? Não é uma primavera nossa caminhada profissional. Não. A gente sabe, eu sempre brinco, olha, a gente tem ali, o ideal é que a gente tenha só 30% de dor e 70% de alegria. Mas tem gente que vive o inverso e acha que isso é normal. Ou até bem mais, né, do que dores. Ou até mais, né? E tá achando que isso é normal, não é. Então a gente reuniu uma galera boa lá na UNIT, no Innovation Center. É um evento a custo social, né? Você pode fazer a inscrição pelo Simpla, coloca lá Carreiras em Transição, ou então entrar no nosso Instagram, mandar um WhatsApp pra gente e participar. A gente ainda tem vagas, são poucas vagas, acontecerá lá no Innovation Center da UNIT, e a gente aguarda, vocês estão todos convidados, né, a participar, a repensar os caminhos profissionais, as estratégias, as ferramentas que a gente tem para poder fazer esses movimentos com mais chances de sucesso. Que horas que é o evento? Às 19 horas. Dá tempo de você trabalhar no seu atual emprego. E já pensar num próximo depois das 7 da noite. Né? Às 7 da noite vai lá. Exatamente. Vai ser muito bacana, a gente está muito feliz. E lembrando que você falou, né? Não é apenas assim, aquilo que você falou, aquele choque. Não, olha, eu sou jornalista, de repente eu quero ser engenheiro, eu quero ser... Não, você pode ser dentro da sua área. Olha, eu quero fazer tal setor, porque, por exemplo, nossa área, né, Jéssica? Tantas coisas que podem ser feitas, você pode até dar essa upgrade, como a gente chama, dentro da área mesmo.
né? Exatamente. Se desafiar de uma maneira nova, né? Eu acompanho o jornal, acompanho aqui, eu vejo Jéssica atuando em várias pontas, eu acho isso fantástico. Né? Tá aqui na rádio, daqui a pouco a Jéssica tá na TV, daqui a pouco ela tá fazendo um projeto. Então acho que isso é muito, bobear, muito significativo. Não pode bobear. A peteca não pode cair, não. A gente precisa estar sempre atento, né? Se desenvolver, eu acho que isso é muito importante. E ter apoio nesse processo é muito importante. É por isso que a gente criou esse evento. Porque a gente quer apoiar as pessoas nesses desafios, entende? Sim. Fanny, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Olha, é sempre um prazer estar por aqui. Espero o próximo convite, hein? Venha mais vezes, então. Um abraço. O pessoal que está aí acompanhando diz, opa, é o momento de mudar agora. Ainda dá tempo, hein? Sucesso no evento tchau. também. Obrigada, tchau, gente. Tchau.